aqueles esquecidos, mas que possamos, Senhor Jesus, contribuir para o engrandecimento da Tua obra em nossa vida, também na Tua igreja e neste mundo. No nome de Jesus, assim eu te peço e agradeço. Amém. Salmo 23, um salmo muito conhecido. Eu vou estar lendo aqui na minha versão, depois eu volto numa versão mais comum. A versão da minha Bíblia diz assim, olha, começa com o Salmo de Davi, Mismor de Davi, o primeiro versículo. Adonai é meu pastor, não preciso de nada, ele me faz deitar em pastagens verdejantes, leva-me para águas tranquilas, restaura minha alma, ele me guia em caminhos retos, por causa de seu nome. Ainda que eu atravesse vales de escuridão mortal, não temerei desastre algum, porque tu estás comigo, tua vara e cajado me protegem. Preparas uma mesa para mim, à vista de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo de um cálice transbordante. Bondade e graça me acompanharão todos os dias da minha vida, e viverei na casa de Adonai por anos e anos vindouros. Amém. Pode sentar. Bom, algum esclarecimento, porque eu sempre vejo alguém dizendo, Vamos ver o Salmo capítulo 23. Primeiro, lembre-se bem disso, Salmo não tem capítulo. Salmo é um inário dentro da Bíblia. E ninguém vem aqui e fala assim, vamos, hoje nosso irmão do louvor, o hino de número 15, ele falou, vamos ler o capítulo 15 da nossa árvore cristã, vamos cantar o capítulo 15. Então, Salmo não tem capítulos. Capítulo só tem quando é uma sequência, quando é um conto, alguma coisa, algum escrito, você pode dividir por capítulos. As novelas têm capítulos, porque é uma sequência. E o Salmo são os salmos, são hinos, são louvores, é adoração, é poesia que está compilada em um livro que, na realidade, antigamente eles eram divididos em 5 partes, por ser muito grande, então se dividiu, era pergaminho, pergaminho de couro, madeira para poder virar, então ele ficaria um volume muito grande, pesado, para se levar somente o livro de Salmos, dos Salmos, para se levar de uma vez só. Eles dividiram em 5. Então, quando se falava, vamos ler algo sobre no livro de Salmos, tinha 5 partes ali para você fazer a leitura de tão grande que ficava. São 150 salmos e não capítulos, Então não é. E não vamos ler também os Salmos 23, é o Salmo. Então é o livro de Salmos, mas cada um é um salmo. Então Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, Salmo 5 e assim por diante. Lembre bem disso, que às vezes a gente vê, vamos ler os Salmos 25, os Salmos 25. Outro salmo, vamos ler o capítulo 25 de Salmo. Não é. Então, lembra bem disso. Os salmos são individuais. Então, o Salmo 1, o Salmo 2 é o Salmo 150. Isso a gente precisa saber. Também uma curiosidade que na Bíblia hebraica, os títulos que constam dentro da Bíblia, que não foram colocados posterior, eles são considerados como versículos. Então, muitos dos salmos, ele difere dos nossos salmos, os versículos, porque se conta o primeiro. Então, como o salmo que eu acabei de ler, Salmo de Davi, então, qual o primeiro versículo? Salmo de Davi, para a Bíblia hebraica é o primeiro versículo, certo? Porque ele veio escrito que ele é o Salmo de Davi. Então já está escrito dessa forma, eles consideram então como o primeiro versículo. Então o primeiro versículo para nós, na Bíblia hebraica, ele já é o segundo versículo. Essa é uma das curiosidades, porque ele consta do original, e eles também fizeram, então na Bíblia hebraica, fizeram a numeração dos versículos, contando
ali o início, né? Então, também a palavra, né, salmo no hebraico é Tehillim, ou salmos, melhor dizendo, é Tehillim. Mismor também significa salmo, então ela começa Mismor le Davi, né, salmo de Davi. E o primeiro versículo, né, diz assim: o Senhor é o meu pastor, é a primeira parte. Então nós vemos aí que o próprio salmista Davi, né, ele reconhece pela fé, ele faz uma declaração de que o Senhor é o seu pastor. O Senhor aqui é o tetragrama, né, o nome que foi transliterado como Senhor, mas ele é o tetragrama que não se pronuncia. Então o Senhor, ele diz: o Senhor é o meu pastor. E nós vemos que o próprio Jesus, né, João, ele acaba escrevendo no capítulo de número 10, versículo número 11, né, disse Jesus: eu sou o bom pastor. E aí ele complementa dizendo que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? E como Davi, logicamente, era um pastor, quando ele faz esse salmo, quando ele compõe essa canção, quando ele compõe esse poema que se transforma numa canção, e nós não temos a música, né? Não existia ainda a música cifrada, né? Não tinha como cifrar para que nós pudéssemos saber qual era a melodia da canção. Então se perdeu, ninguém sabe como ela era cantada no início, ninguém sabe como ele compôs, como ele cantava, porque se perdeu a melodia, né? Então hoje qualquer um pode pôr uma melodia, porque também não consta a melodia. Então, quando ele escreve como pastor que era, ele sabia então que seria um pastor, né? Ele sabia que o pastor dava a sua vida para proteger o rebanho, né? Ele pega uma comunhão tão grande, mesmo sendo animais irracionais, ele pega uma atenção muito grande, porque a ovelha também tem uma grande ligação com o seu dono, né? Então ela conhece a voz, ela conhece o assobio, né? Ela entende quando o pastor está se comunicando com ela, e ela tem muito apego, né? Há um grande apego entre a ovelha e o pastor. Então cria ali um vínculo, né? E ele então dá a vida mesmo pelas ovelhas, né? Ele mesmo também cita quando ele vai lá lutar com o gigante, né, que estava afrontando, Golias afrontava a Israel e ao Deus de Israel, onde ele se dignou, né, quando afrontou o Deus de Israel. E ele então conta da passagem que ele vai com o leão, vai com o urso, e ele acaba matando eles, enfrentou, matou, porque vieram, logicamente, agredir as ovelhas, que era do seu pai, que ele tomava conta, e ele prontamente desafiou e foi até o fim, até a morte do agressor, e veio contra as ovelhas. Então, quando ele escreve dizendo: o Senhor meu pastor, ele sabia o que era ser pastor de alguém, né? Ele sabia a comunhão que havia entre o pastor e a ovelha, e ele se põe agora então como ovelha, né? E o Senhor, o Criador, o eterno Deus, como pastor. Então é uma declaração de fé muito grande, muito bonita, o reconhecimento que ele faz, né? Sabendo da sua pequenez e sabendo da grandeza do Senhor, e que o Senhor cuida, né? Ele pode então declarar: o Senhor é meu pastor. E uma versão mais lógica do que a que nós costumamos ter, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Embora possamos também, né, tenhamos uma circunstância desse nada faltará, mas a versão melhor seria: eu de nada terei falta, né? Ou estou suprido de tudo.
Mas como? Você tem tudo? Não, mas me sinto suprido assim. Eu falava sobre a prosperidade, não sei se foi na aula do domingo ou domingo passado, não me lembro. Eu falava sobre o que é ser próspero, né? Que acho que foi domingo passado, quando fala de Jó, da sua prosperidade, que ela não está ligada à riqueza. Muitos acham que o rico ele é próspero, e muitas vezes o rico, né, não é próspero, porque ele acaba que não tendo alegria na sua riqueza. Parece, né? E até contei alguns casos que eu sei de pessoas muito ricas que não podiam comer o que ela queria, né? Não conseguia se libertar da sua doença, e com tanto dinheiro para comer o que ela quisesse, o que ela desejasse, precisava comer aí uma comida bem fraquinha, e o seu dinheiro então não adiantava nada. Isso daí não é prosperidade, isso é ter muito dinheiro, né? E com o dinheiro nós compramos muitas coisas e fazemos muitas coisas com ele, mas não é prosperidade. Então, não ter falta. E na realidade a palavra, né? A palavra ali, o primeiro salmo, o primeiro versículo é até fácil, a gente até acaba decorando, né? Adonai Eloi Lo Ersar, né? Lo Ersar. Essa palavra Ersar, né? No hebraico, ela justamente ela tem a ver com satisfação e não necessidade. É diferente eu estar necessitado e eu estar satisfeito, né? E como eu disse, podemos usar de outra forma, mas a melhor forma, porque a palavra ela quer dizer isso, é estar satisfeito. Então, o Senhor é meu pastor e nada tem falta. E nós vemos em Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, Paulo escreve assim: olha, não estou dizendo isso, eu estava falando alguma coisa, porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Veja o que ele escreve: eu aprendi, né, a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E nós estamos acostumados, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E ele falou, tudo posso naquele que me fortalece. Só que a maioria das pessoas usa essa palavra só para o benefício, só para as coisas boas. Mas quando eu falo tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando dentro desses versículos que antecedem essa palavra, quer dizer, ele está preparado para tudo, para o pouco ou para o muito. Tudo ele pode, né? Tudo ele pode naquele que fortalecia ele. Então veja, ele estava suprido. Para ele o Salmo 23 não era, né, o Senhor meu pastor, nada me faltará, né? Me faltará me dá um sentido diferente do que eu não estaria, do que eu estar satisfeito, sabendo viver com pouco, sabendo viver com muito, sabendo viver com fome, sabendo viver com abundância. Em qualquer situação, né? Em qualquer situação, estou preparado e passo por qualquer coisa, não havendo necessidade, né? Então, ele fala aqui que ele pode estar em boa situação ou em má situação. Interessante que uma vez, quando ainda nós congregávamos aqui no Jardim Brasília, eu nem era pastor na época, e minha esposa estava descendo ali a Rua Bahia, a rua que nós moramos, estava descendo para ir para o culto, e uma mulher que morava ali, não sei se ele mora ainda, se não mora, mas ela chegou para minha esposa e indagou da minha esposa. Os crentes são acostumados a falar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas eu vejo muitas pessoas com grande necessidade, e ela até falou uma coisa que pode até ser usado, né? Nada me faltará, e ela disse, não me falta bênção, mas não me falta também, não me falta saúde, mas também não me falta doença.
não me falta dinheiro, mas não me falta a falta do dinheiro também, né? E assim deixo ela, então, nada me faltará, quer dizer, tanto as coisas boas como as coisas ruins poderão vir. Está encaixado dentro dessa palavra de Paulo. Ele diz, olha, eu estou pronto para tudo, para o pouco ou para o muito, tendo ou não tendo, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ou nada faltará, podemos também expressar dessa forma. Então, para nós, como servos de Deus, não vai faltar alegria, mas também vai chegar tristeza também, né? Só teremos a perfeição quando nós estivermos na glória. Ali todo mal vai acabar, toda lágrima, todo choro vai se acabar, porque estaremos na presença do Senhor. Outra curiosidade que eu acabei esquecendo também é que na Bíblia de edição católica romana, ela tem o Salmo 23, é o 22. Então, a partir do Salmo 14, não sei porquê, nunca ouvi nenhuma explicação, existem dois Salmos 14 na Bíblia católica, né? Existe o 14 e o 14, não sei porquê, né? E aí depois, então, quer dizer, o segundo 14 é o 15, o 15 é o 14 e assim por diante. Então, na realidade, há 149 salmos e não 150 como a nossa, porque existem dois salmos de número 14. Só para curiosidade dos irmãos. E vejam que João, ele escreve na sua terceira carta, no capítulo 1, no versículo 2, diz assim, olha, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Né? Então, a alma, ele já declara, né? Ali, ele já sabia que a alma estava bem. Então, nós estando com o Senhor, de nada não tenho falta. Eu não tenho mais necessidade, não tenho falta de nada. Senhor meu pastor, nada me faltará. Senhor meu pastor, eu estou satisfeito, né? Já estou satisfeito, de nada eu tenho falta. O versículo 2 diz assim, olha, em verdes pastagens me faz repousar. Então nós vemos aqui uma confiança também daquele que conhecia as suas ovelhas, daquele que sabia, né, do local onde eles moravam, que não é como o nosso, onde nós conseguimos olhar para os montes, para as montanhas, né? A maioria do ano nós vemos o verde, né, rodeando nossa cidade ou as cidades onde nós moramos. Nós vemos muito verde, né, embora nós estejamos passando por uma seca muito grande, mas nós acabamos vendo sempre, né, o verde. Não é assim onde eles moravam. Então havia grande necessidade do quê? De conduzir o rebanho. Então eles andavam às vezes dias para chegar aonde tinha água e aonde podia ter, né, o pasto para o rebanho. Então ele acaba dizendo, em verdes pastagens me faz repousar. Porque falar aqui hoje é fácil, onde você olhar aqui de nossa cidade, você vai ver o Campo Verde, daria para simplesmente deixar as ovelhas ali. Mas nesse caso não, o pastor precisava, porque eram poucos os locais onde havia o alimento, e eles comendo não podiam ficar ali, tinham que sair e andar para outros lugares. E o pastor então, já sabedor de onde tinha água e onde tinha o pasto, né, ou onde era o caminho da água e do pasto, ele andava e conduzia, fazendo com que o alimento para eles tivesse abundância, eles não passassem a necessidade, porque a ovelha é um animal não tão com seu instinto voltado para uma sobrevivência, né? Ela precisa, por isso é necessário que ela tenha um pastor, e ela é um animal que não sabe sobreviver sozinho, que não sabe se defender. Então, por isso a necessidade de sempre ter um pastor quando se tem um rebanho de ovelhas, principalmente se eles ficarem soltos, né? Se não tiver um confinamento. Então é necessário
o acompanhamento do pastor para lhes guardar, e aí eles também não sabem, eles ficam só comendo naquele lugar e vai, né, matar ali a raiz, porque eles acabam saindo comendo. Então é necessário que o pastor leve para os outros lugares até que cresça, né? Então ele diz: olha, em verdes pastagens me faz repousar. Então teria alimento e abundância. E quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos exemplo de abundância que Jesus nos mostra, né, em duas fases. Em Mateus, lógico que tem mais escritores, mas Mateus capítulo 14 e o versículo 19 a 21 fala da primeira multiplicação dos pães, e depois no capítulo 15, dos versículos 36 até o versículo 38, fala da segunda multiplicação dos pães e dos peixes, nos dando a entender o quê? Que o Senhor alimentou a multidão, né? E pode nos alimentar, porque Ele nos faz caminhar em pastagens, né? Em verdes pastagens nos dá o repouso. Estava ali a multidão e Jesus ordena que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes na primeira vez, e olhando para o céu deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos. Isso aqui tem um significado. 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? Então, aqui fala em 12 cestos. Nós podemos dizer, não há 12 meses no ano, o ano é formado de 12 meses, então significa que, e veja que ele não desperdiçou, não jogou, ele falou colha, né? E eles viram que sobraram, porque o amanhã nós precisamos também comer, né? Então esses 12 cestos significa que o ano inteiro o Senhor vai fazer com que nós não venhamos a ter necessidade. Um cesto para cada mês do ano, né? E outra coisa que eu tenho a dizer aqui também, só um comentário da minha parte, que eu não creio que a quantidade de mulheres e crianças fosse maior do que a de homens aqui. Falei em 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Nós sabemos que toda reunião, mulher e criança não tem mais do que homens, porém, eles estavam no deserto, eles haviam caminhado, saído, não estavam próximo a cidade nenhuma, então dificilmente ali nós teríamos mais mulheres e homens, mais mulheres e crianças do que homens, porque os homens tinham mais liberdade para caminhar, e mulher com criança, né, para caminhar e seguir a Jesus tinha, porém o número não creio que seja tão grande assim. E na segunda multiplicação, capítulo 15, versículo 33, depois 36, depois tomaram 7 pães, então era 5 pães, 2 peixes na primeira, agora 7 pães e os peixes, não fala quantos peixes tinha, não era muito, por certo, e dar graças, partiu-os, entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão, todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. 7 também tem alguma conotação diferente. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Também da mesma forma, não creio, da minha parte, que tenha sido mais que os homens. Mas os 7 falam da semana, quer dizer, todo dia da semana o Senhor vai estar conosco. Está lá segunda, está lá terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O Senhor vai suprir a necessidade nossa do alimento, né? Ele vai estar suprindo toda a nossa necessidade do ano e da semana, né? Então eu creio que isso fala muito esse cesto. Então também nos dá aqui uma certa instrução sobre economia, né? Para que a gente não desperdice, porque nós não sabemos e não temos o amanhã. Confiamos no Senhor, mas não podemos desperdiçar. E muitas pessoas às vezes desperdiçam, né? Enquanto estão aí com alguma coisa, fazem exageradamente, né?
e depois falta. Então, se nós soubermos guardar, nós vamos sempre ter, né? Se nós deixarmos a reserva, nós sempre vamos ter. Isso fala sobre a economia que nós precisamos, e Jesus nos deu exemplo disso. Ele podia falar, não, quando precisar de novo, eu faço novamente uma oração aqui, para que me dê e vou multiplicar. Não, ele ensinou que nós devemos guardar, né? Porque também não era todo dia que ia ter Jesus ao lado, para estar multiplicando os pães e os peixes, e alimentando a multidão. Então nós precisamos aprender também a guardar. Mas, completando aqui, né, o versículo de número 2, em verdes pastagens me faz repousar. Quer dizer, dá o alimento necessário para a nossa vida. E para terminar o dia de hoje, que já passou o horário, vamos parar então nesse versículo 2, mas diz assim, olha, para terminarmos o versículo 2, e me conduz a águas tranquilas. Por quê? Porque a água agitada, a ovelha ela não bebe, né? Tem que estar água calminha ali, água, né? Água que não tem, então uma agitação, uma corredeira, ela não estaria tomando, talvez ela tenha medo, né? Fica com medo da água. Então ele, além de levar nos pastos verdejantes, ele levava ela para uma água tranquila. Então ali ela ia se saciar tanto do seu alimento necessário, como também da água que se faz necessário para as nossas vidas. Então a água tranquila nos diz, na presença do Senhor nós teremos tranquilidade, né? Teremos o alimento e teremos a tranquilidade, né? Então fala sobre a água, aquilo que há necessidade, né? Nós podemos ficar alguns dias sem comer, mas sem água vai prejudicar muito se nós deixarmos de ingerir, né, água, porque o nosso corpo é formado de 70%, ele é líquido, é água. Então nós necessitamos de muita água. Se fala em beber muita água, aquelas pessoas que não bebem água têm problemas renais, né? O rim começa a ser afetado. Então precisamos beber. A água é algo necessário para a nossa vida, e aqui diz que ele vai nos conduzir a águas tranquilas. E quando Jesus encontra com a mulher samaritana, no capítulo 4, né, até a nossa irmã Andréia na sexta-feira falou sobre isso, capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim, de João, do Evangelho de João: Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Quando fala do poço, né, do poço de Jacó ali, que a mulher estava tirando água, Jesus tem aquela conversa com ela, e ela começa a falar com ele, e aí ele diz, olha, quem beber dessa água vai ter sede. Nós bebemos a água, eu acabei de beber e já estou com sede de novo. Mas ele diz assim, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, vejo que na presença do Senhor, quem tem o Senhor, quem tem Jesus na vida, né, quem aceita Jesus, quem tem Jesus, ele tem água que vai jorrar, né? Essa água tão necessária ao corpo humano, ele a transforma numa água espiritual, que diz que vai jorrar para a vida eterna. E ele usa a própria água, que é tão necessária ao ser humano, para dizer, olha, quem crer em mim, né, a água que eu, se tomar da água que eu lhe der, nele vai criar, vai se tornar uma fonte que vai jorrar, uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. Quer dizer, vai nos dar, através da água ele demonstra que ele nos tem vida eterna, assim como a água também nos dá vida. E aí vocês ouvem o cientista falando, né, se houver água em algum planeta pode ter vida, e a vida não quer dizer que é um ser humano, não quer dizer que é um ET, né? A vida pode ser uma vida aí, né, de qualquer verme, né, de qualquer menor que possa ser. Então eles dizem, tendo água tem vida, se não tiver água não tem vida. Então simboliza a vida eterna, né? Jesus disse, olha, se a pessoa
tomar, né? Se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então sabemos que quando nós chegamos na presença de Jesus, nós temos água para a vida eterna. Nessa água vai nos levar para a vida eterna. E isso é maravilhoso, o Salmo dizendo que ele vai nos conduzir a águas tranquilas, quer dizer, vai nos dar tranquilidade, porque nós temos a certeza, né? Não vamos ficar desesperados como aqueles que não têm certeza da salvação. Quem se chega a Jesus tem certeza de que ele agora tem uma fonte nele, porque bebeu da água que Jesus deu, né? E ele, ao contrário disso, não deu água para ela, né? Ele não dá água, mas diz sobre a água, sobre aquela fonte que nós temos para alcançar a vida eterna na presença do Senhor Jesus. Eu vou parar por aqui porque não temos mais tempo, mas se o Senhor permitir, a semana que vem nós continuamos a falar sobre o Salmo e o relacionamento que ele tem para as nossas vidas, né? Eu só quero saber